com Cristo. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 30. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram
e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Uma leitura um pouco extensa, né, irmãos? Mas importante para a gente entender toda a narrativa aqui do que aconteceu. Eu peço aos irmãos que nós juntos leiamos o versículo 12. Mantenha suas Bíblias sempre abertas. Diz assim a palavra de Deus, todos juntos. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Meus queridos irmãos, esse é um texto que ele fala muito aos nossos corações, sem dúvida, porque traz lições preciosas para nós. Quantos de nós já não estivemos em alguma situação um dia que nós fizemos ou falamos exatamente o que o rei Josafá falou aqui? Não sabemos o que fazer. Diante de tantas situações que às vezes nos acometem, diante de tantos problemas que nós passamos na vida, diante de tantas dificuldades, e muitas vezes diante de tantos problemas complexos, né, que vivenciamos, seja ele na nossa família, seja eles no nosso trabalho, seja ele nos nossos relacionamentos de amizades, seja eles em relação a questões de saúde, não é? Estamos vivenciando ainda uma situação muito difícil, mundialmente falando. Quantos de nós já não nos encontramos em alguma situação um dia, dentro da nossa família, nos nossos casamentos, junto com os nossos filhos, que chegamos a essa conclusão: não temos mais o que fazer, não sabemos mais o que fazer.
é com exatamente base nesse versículo 12 que nós vamos falar aqui nessa manhã, irmãos, sobre esse tema, como agir de forma a glorificar a Deus quando não sabemos o que fazer. Como agir de forma a glorificar a Deus quando não sabemos o que fazer. Primeiramente, é importante nós entendermos um pouco quem era Josafá. A gente vai verificar alguns versículos na Bíblia. Quem era esse rei Josafá? Nesse tempo, o reino estava dividido. Havia o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel. E nessa época do reinado de Josafá, Acais era o rei de Israel. Acabe era o rei de Israel. Josafá, ele iniciou o seu reinado quando ele tinha 35 anos. E estava no 4º ano do rei Acabe de Israel. Então, Josafá em Judá, Acabe no reino de Israel, porque o reino estava dividido. A palavra de Deus diz, primeiro, quem era Josafá? Josafá era filho de Asa, que era filho de Abias, filho de Salomão. Então, o rei Josafá era da linhagem de Salomão. Lá em 1 Crônicas 3:10 você pode conferir isso. Josafá, filho de Asa, ele começou a reinar, como eu falei, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. 1 Reis 22:41. Josafá reinou sobre Judá durante 25 anos em Jerusalém. E ele andou nos caminhos de Asa, seu pai. 1 Reis 22:43 diz isso. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. 1 Reis 22:47 diz a palavra de Deus que ele também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. E em 1 Crônicas 17, diz assim, o Senhor, a partir do versículo 3, o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Balaíns. Antes procurou a Deus, seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Já no livro de 2 Crônicas, que é o livro que estamos à frente deles nesse momento, irmãos, a contemplar o que a palavra de Deus nos diz, no capítulo 17, no versículo 12 e 13, diz assim, Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazém em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Essa parte aqui é muito importante para o que nós vamos compartilhar. Diz a palavra de Deus que ele tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Esses homens valentes, irmãos, eles somavam bastante gente. Eram muitos homens de guerra aí. E se você contemplar o que a palavra de Deus diz, nós vamos falar um pouco mais na frente, mas era para lá de 1 milhão, somando os exércitos que estavam, todos eles, à disposição ali do rei Josafá, em Judá. Esse era Josafá, um homem que reinou,
um rei bom, né? Que reinou segundo os mandamentos do Senhor. Qual foi a dificuldade que ele estava enfrentando, então, nesse momento? O versículo 1 e 2 do texto que nós lemos, eu peço que mantenha a Bíblia aberta nesse texto, irmãos. Qual foi a dificuldade pelas quais Josafá estava passando? Diz a palavra de Deus aí, como lemos, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, né, vieram a peleja contra Josafá. Eles se levantaram contra Josafá. E eles já estavam muito perto de Judá. No ponto que eles estavam, e quando Josafá soube, eles já estavam prestes a invadir, já estavam perto de Judá, do reino de Judá. Né? E como, então, a palavra de Deus diz que Josafá procedeu? O que foi que aconteceu aqui? E voltando para o tema da nossa mensagem aqui, irmãos, como agir de forma a glorificar a Deus quando não sabemos o que fazer? Porque está claro aqui no texto, Josafá bem afirmou aqui que não sabia o que fazer. E Josafá temeu, como nós lemos aí no versículo 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que a palavra de Deus nos lembra aqui, é que quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos orar. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Veja o que Josafá fez. Quando foi que Josafá orou? Diante das dificuldades. E temos dificuldades, irmãos. Passamos por muitas dificuldades ao longo da vida. Não é? E sem dúvida nenhuma, nós que conhecemos a palavra de Deus e cremos no que a palavra de Deus diz, sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E sabemos também que, em outras ocasiões, Deus nos coloca nas dificuldades para nos fazer voltar para os seus caminhos. Isso é para o nosso bem. Em outras situações, é para que nós aprendamos a confiar, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, através dos grandes feitos do Senhor em nossas vidas, como foi o caso de Jó, homem reto, segundo o próprio Deus colocou, e está registrado na sua palavra. Mas ao final Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes acontece isso, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus só de ouvir, mas não conhecemos de fato, não aprendemos ainda, não praticamos de fato. Quando nós devemos orar? As dificuldades, elas estão aí. Pode ser que alguns de nós aqui, ou alguns dos irmãos que estão em casa, estejam passando por dificuldades dificílimas, a ponto de, se não já disse, a ponto de dizer: não sei mais o que fazer. Josafá temeu. Esse rei que andava nos caminhos do Senhor, ele temeu. E esse medo, que medo foi esse, irmãos? Existem dois medos, vamos dizer assim, se a gente puder resumir. Existe aquele medo paralisante, aquele medo pecaminoso que traz incredulidade no nosso coração, que nos faz vacilar, né, diante das promessas de Deus, que nos leva ao desespero. E existe esse medo aí que nos leva a Deus. Se a gente não tivesse medo, certamente a gente já tinha se destruído. Né? O medo é, de certa forma, bom, mas esse medo que nos leva a Deus, esse temor santo, o temor santo é um incentivo para a oração e para a preparação.
Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Veja o que diz o versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Em seguida, como nós devemos orar? Em muitas ocasiões, irmãos, nós precisamos orar e jejuar. Ocasiões difíceis. Quantas vezes o povo de Deus não foi conclamado a orar em situações difíceis e jejuar? A se abster do alimento físico, né, em prol do alimento espiritual. A se abster de algo bom e para buscar algo melhor naquele momento. Ele proclamou um jejum. Josafá fez isso por toda a nação de Judá. Ele determinou um dia ali de humilhação e oração, para que pudessem se unir na confissão dos seus pecados e pedir ajuda ao Senhor. Veja o que diz o versículo 3, ainda na parte B. E apregoou o jejum em todo Judá. O que aconteceu, irmãos? Prontamente, o povo, todas as cidades de Judá se reuniram no pátio do templo. Veio gente de todas as cidades. Versículo 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. O povo atendeu, veio buscar ao Senhor. Tem momentos e muitos momentos que nós já fechamos a porta do nosso quarto e nos colocamos de joelhos e oramos ao Senhor. É assim comigo, deve ser assim com você. Mas em outros momentos, irmãos, nós precisamos estar juntos e orarmos a Deus juntos. Todas as gentes aí das cidades de Judá se reuniu, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Como nós devemos orar? Em algumas situações é em conjunto. Irmãos, Deus havia prometido algo. E veja como Josafá, ele faz essa oração ao Senhor. Veja 2 Crônicas, antes disso, no versículo 7, o capítulo 7, versículo 15, o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Alguém pode ler em voz alta? Por favor. 2 Crônicas 7, 15. A palavra de Deus diz, Deus havia prometido: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Naquele templo que foi consagrado a Deus, foi construído por Salomão, foi consagrado a Deus. Deus havia dito isso. E veja como Josafá ele procede em sua oração. E essa foi uma excelente oração, irmãos. Por que ela foi uma excelente oração? Ele começa reconhecendo o domínio soberano da providência divina aí de Deus. Veja o versículo 6. Versículo 6 diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. É como se Josafá estivesse dizendo assim: Senhor, executa isso ao nosso favor. Tu és poderoso.
Glorifica a tua própria onipotência, Senhor. Josafá, então, ele se apega à relação de aliança com Deus. Veja o versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Veja a aliança que Deus tinha feito e que é lembrada aqui com Abraão, e que a possessão dessas terras Deus tinha dado aos descendentes de Abraão. Irmãos, o Senhor tem prazer em ser lembrado pelo seu povo das suas promessas. E quando nós oramos assim, irmãos, e lembramos a Deus das promessas que Ele mesmo fez ao seu povo, que oração excelente! Especialmente no versículo 9, veja aí. Era como se Josafá também estivesse dizendo: Senhor, quando o templo foi edificado, a intenção foi estimular nossa fé em uma ocasião como esta. Veja aí. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Era promessa de Deus. É como se Josafá estivesse dizendo: Senhor, aqui estamos nós. Senhor, ajuda-nos para a glória do teu nome. Não é para esbanjar nos nossos prazeres, irmãos, porque às vezes a nossa oração não é atendida. Que a palavra de Deus diz que nós estamos fazendo orações egoístas. Mas para a glória do teu nome, Senhor, lembra das tuas promessas. Olha o que está vindo sobre nós. Os versículos 10 e 11, cabe uma explicação aqui, irmãos. Os filhos de Amon e Moabe, eles tentam invadir a terra, eles querem invadir a terra, e o Senhor havia dito que ao sair o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, eles desviassem desse local, eles não atacassem esse povo. Essa terra aí foi dada, essa terra que os moabitas já estavam nelas, essa terra aí ela foi dada aos filhos de Ló. Veja o que diz aí Deuteronômio 2:5. Deuteronômio 2:5. Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos acompanhem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir, que era onde eles estavam, eles iriam atacar ali. Os moabitas estavam, né? No 2:9, Deuteronômio 2:9, ainda diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor me disse, não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Deuteronômio 2:19 ainda diz: E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Então é por isso, irmãos, que ele fala aqui, a palavra de Deus relata aqui, na oração de Josafá, que ele diz assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Josafá está dizendo: Senhor,
O Senhor mesmo pediu para desviar, mas agora, olha o que eles estão fazendo conosco. Eles querem invadir a nossa terra, que tu nos desse por possessão. E tu, Senhor, nos falaste que não era para nós invadirmos aquelas terras, mas eles estão vindo contra nós. Josafá lembra a Deus. Deus se agrada quando nós fazemos isso, irmãos. Lembramos das promessas dele em oração. Quisera nós orássemos assim, orássemos nas promessas do Senhor. Josafá então professa toda a sua dependência de Deus por livramento. Embora ele tivesse um grande exército aos seus pés, um exército bem disciplinado, e eu já mencionei aqui o tamanho do exército que estava ali à disposição de Josafá. Josafá não colocou essas palavras, se alguém poderia pensar assim, porque Josafá estava sozinho, ou estava com pouca gente, e o exército era gigante do outro lado. Josafá tinha muita gente com eles, muitos guerreiros dos filhos de Judá com ele. Eram muitos, irmãos. Mas veja o que Josafá declara aí. E é o versículo que nós tomamos como base aí para o tema da mensagem. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, que nos querem fazer mal, né? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Era grande a multidão também. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meus irmãos, que maravilhosas palavras. Não temos forças contra essa gente. Não temos nenhuma força sem ti, Senhor. Nenhuma da qual possamos esperar a vitória sem a tua presença e bênçãos especiais sobre nós. Nenhuma para nos vangloriarmos. Nós não temos como confiarmos em outro senão em ti. Foi isso que nós cantamos no hino 33. Os feitos do Senhor. Depois vocês observam o que nós cantamos. E é maravilhoso como o Espírito Santo de Deus faz, irmãos. Nós lemos o Salmo 62, cuja liturgia foi passada pelo reverendo Costa Neto. O Salmo 62 diz o quê? Para nós confiarmos em quem? Nós lemos: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas a sua confiança. Nós devemos confiar no Senhor, não devemos confiar nos... Josafá não confiou e não estava confiando nos seus exércitos. No nosso dia a dia, com as nossas capacidades que Deus mesmo nos deu, na situação que estamos vivendo, irmãos, só Ele nos protege, só Ele nos guarda. Porque por mais que nós tomemos os nossos devidos cuidados com relação a esse mal, essa doença que assola toda a humanidade nesse momento, só Deus nos protege. Devemos sim tomar os nossos cuidados, mas devemos pôr a nossa confiança em Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti. É isso que eu consigo aprender aqui, irmãos, quando eu estou lendo eu me deparei com esse texto em lembrança. A doença, ela parece desesperadora. Não sabemos o que fazer diante de situações tão complexas da nossa família, diante de tantas incertezas ou angústias, porque não sabemos o que será dos nossos empregos. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Esse é um olhar de
Esse é um olhar de reconhecimento e humilde submissão, que parte de quem, irmãos? Do rei. Um olhar de fé que contempla total dependência de Deus. Um olhar de desejo e oração sinceros, com a motivação correta. Um olhar de esperança e de paciente expectativa. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aquieta minha alma, né? Em Ti, ó Deus, devemos depositar nossa confiança. As nossas almas, Josafá disse, esperam em Ti. Veja o que acontece, irmãos. Estamos ainda no ponto 1, viu? Oração. Vamos passar para o ponto 2, o que devemos fazer? Como devemos agir de forma a agradar ao Senhor e a glorificá-lo? Quando não sabemos o que fazer, orar. Quando devemos orar? Como devemos orar? Nós devemos ouvir, nesse ponto 2, Deus falar. E crer na palavra de Deus e nas suas promessas. É o que estamos fazendo aqui hoje. Temos feito domingo após domingo, né, irmãos? A gente vem para a igreja para quê? A gente vem para a igreja para cultuar a Deus, para orar, para ouvir Deus falar. Para crer nas promessas do Senhor e praticar. Nós temos aqui, então, estamos diante do versículo 13 agora. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Meus irmãos, as crianças estavam presentes. As crianças, elas precisam vir à igreja. As crianças são a herança do Senhor, fazem parte do povo de Deus, elas precisam estar aqui no templo, elas precisam aprender conosco a adorar o Senhor, ao Deus de Israel. Elas não atrapalham o culto, não. Nós precisamos sim contê-las, mas não podemos deixar de trazê-las. Elas não atrapalham o culto. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Enquanto ele ainda estava falando em oração, irmãos, Deus o ouviu. Antes da congregação ser dispersada ou dispensada, eles receberam a certeza de que seriam vitoriosos. Sabe por quê, irmãos? Porque buscar a Deus nunca é algo vão. Às vezes não é como nós queremos e não é para ser. Porque a boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Buscar a Deus nunca é vão. É o que nós podemos ver aqui na palavra do Senhor. Veja o que acontece aqui, irmãos. Versículo 16 e 17. Amanhã descereis contra eles, eis que
que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ele dá inteligência, o Senhor dá instruções claras aqui em relação ao movimento dos inimigos. Ele lhes ordena que marchem em direção a eles. Com instruções específicas, eles devem achá-los. Amanhã, quando, irmãos? No dia depois do jejum e da oração. Amanhã descereis contra eles. É isso que diz a palavra do Senhor, versículo 16 e 17, como lemos. O versículo 17 também nos lembra o que aconteceu com Moisés e o povo diante do Mar Vermelho. Diga ao povo de Israel que marchem. Deus está conosco, irmãos. Aquele que é capaz de fazer a sua obra sozinho. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de você que está em casa, ele não precisa de nenhum de nós. Ele é capaz, ele é todo poderoso, ele pode fazer da forma que ele quiser, segundo a sua palavra, segundo as suas promessas. Ele não depende de ninguém, ele é autossuficiente, ele é o único que é autossuficiente. E nós, às vezes, não reconhecemos que somos dependentes de Deus. Olha só, irmãos. Quem somos? Como Moisés disse no capítulo 14 e versículo 13 de Êxodo, né? Estamos diante do Mar Vermelho. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É Deus que fez o céu e a terra, que eu e você somos lembrados hoje. Nós devemos depender dele. E quando nós não entendermos que não temos nada o que fazer, nós temos que lembrar que os nossos olhos têm que estar postos em Ti. Significa, Senhor, a minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Meus irmãos, o que é que acalma o nosso coração? E aqui uma lembrança também, e talvez uma exortação. O que é que acalma o nosso coração? Acalma o nosso coração, o povo de Deus, orar e confiar nas promessas do Senhor, ouvir a voz de Deus e confiar nas promessas do Senhor. Será que acalma o nosso coração quando nós somos encorajados ou por alguém que com teorias seculares nos diz assim, para nós caminharmos pelos recônditos lá, pela nossa consciência, pelo nosso consciente, pelo nosso inconsciente, ou até mesmo buscarmos em nós mesmos solução para o nosso problema? Se faz você feliz, é por aí que você deve andar. Não é isso, irmãos, que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. Nós devemos buscar a Deus e a sua palavra. Deus é quem nos conhece. Nós estamos nessa situação que agora nos encontramos, cada um de nós, porque Deus trata cada um de nós segundo a sua vontade,
para que nós possamos crescer à estatura de Cristo, sermos parecidos dia após dia, mais à semelhança de Cristo. E aí nós devemos buscar o Senhor. É Ele que sabe do nosso problema, é Ele que conhece, é Ele que nos criou. Nós não devemos dar ouvidos, irmãos, o que eu quero enfatizar aqui, é que nós não devemos dar ouvido a outras vozes. Josafá ouviu a palavra de Deus e creu na palavra de Deus e confiou na palavra de Deus. Isso acalma o coração. E quando você crê, sabe o que é que você faz? Você adora. Como nós devemos agir de forma a glorificar a Deus quando não sabemos o que fazer? Orar, ouvir Deus falar e crer na sua palavra, adorar a Deus. Veja o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eu vou ler o 19. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Josafá e o seu povo receberam essas confirmações com fé, reverência e gratidão a Deus sobre o que aconteceria. Eles creram na promessa e na palavra de Deus. Eles inclinaram as suas cabeças. Quem? Josafá primeiro. Josafá se prostrou com o rosto em terra. Meu irmão, minha irmã, quanto sinal de humildade e humilhação. O próprio rei se prostra com o rosto em terra, servindo de exemplo, e todo o povo sai com ele, se prostra com o rosto em terra. Josafá primeiro, e todo o povo caiu diante do Senhor, se prostrou e adorou. Versículo 19, ele fala de uma fé ativa, que é capaz de dar graças por uma promessa, embora ela ainda não estivesse cumprida. Quantos de nós, irmãos, temos feito isso, né, irmãos? Cantado louvores a Deus. Estamos passando pelas dificuldades, estamos passando pelos problemas. E será que... Eu acho que não é essa a nossa inclinação. Definitivamente não é essa a nossa inclinação. O que a gente faz é o que o povo de Israel fez no deserto. A gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. A gente começa de forma amarga, não é? Começa a olhar as coisas e a vida de forma amarga. Ao invés de fazer isso, irmãos, de murmurar, de reclamar, de olhar a vida de forma amarga, a palavra de Deus nos diz hoje que nós devemos adorar, nós devemos louvar a Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graças. E tudo é tudo. Eu, quando leio essa palavra, não sei você, mas quando a gente lê tudo, a gente às vezes se acha, na prática, eu louvo a Deus quando eu estou bem, mas diante de uma situação difícil, nós devemos louvar a Deus, irmãos. Ele creu, e quando ele creu, ele louvou a Deus, antes mesmo da promessa ser cumprida. O povo estava lá ainda para invadir. Estava vindo contra eles. Meus irmãos, e o versículo 21. Aliás, o 20 ainda. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecô. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Josafá creu, encorajou o povo também, crede no Senhor, estareis seguros. Eu e você creiamos no Senhor e estaremos seguros. Hoje nós dizemos que crede nos seus profetas, crede na palavra de Deus, né, como um todo, e prosperaremos. O versículo 21, ele diz algo interessante. O louvor estava à frente. O louvor, ao invés do exército estar à frente e o louvor atrás, incentivando, encorajando. O louvor estava à frente, irmãos. Eles foram à frente. O versículo 21 diz assim: aconselhou-se com o povo, Josafá, né, e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus por isso, irmãos. Não foram as espadas que foram à frente nesse dia. Eles creram na palavra de Deus. Eles começaram a adorar sobremaneira. E Josafá ordenou, se aconselhou com o povo e o louvor foi à frente, irmãos. Eles não tomaram aquele cuidado, dizendo: não, peraí, vamos tomar umas precauções aqui, mesmo a gente sabendo que a palavra de Deus diz, mas peraí, nós vamos guardar o maná para o dia seguinte, né? Deus disse que não guardasse, mas nós vamos guardar o maná para o dia seguinte. No domingo, o domingo é o dia do Senhor. O povo que guardou o maná para o domingo, ok, o maná estava ótimo. O povo que não creu na palavra do Senhor, na provisão diária, e guardou o maná para o dia seguinte, de uma segunda para terça, o maná apodreceu, porque eles queriam ser precavidos. Ao invés de confiar no Senhor, eles estavam confiando neles. Josafá colocou os cantores na frente, irmãos. Expressão de confiança em Deus. Como é que os moabitas viram isso, hein? Esse povo aí endoidou. Deve ter enlouquecido de vez. Imagina a situação. A vitória é do Senhor. Nunca um exército foi tão inexplicavelmente destruído quanto o exército do inimigo aí, irmãos. Isso Deus fez quando o seu povo começou a cantar e louvar o seu precioso e bendito nome. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quem enlouqueceram foram eles. Eles foram desbaratados. Josafá e o seu povo oraram para serem livrados de serem despojados pelo inimigo. Deus os livrou. Às vezes nós estamos lutando, irmãos, com as armas erradas. A questão é essa. Abra aí sua Bíblia, 2 Coríntios 10, 4. Às vezes nós esquecemos o que nós somos em Cristo. Às vezes nós esquecemos das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Veja se a palavra de Deus não diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Irmãos, às vezes nós estamos querendo esbravejar, estamos querendo persuadir e confiar nisso. Orar, ouvir a palavra do Senhor e crer nas promessas de Deus. Não sabemos o que fazer? Nós não devemos lutar com as armas erradas. Nós vimos aqui, irmãos, a palavra de Deus. Deus não só os livrou, mas os enriqueceu com os despojos aí do inimigo. Aquele despojo foi muito grande e rico. A palavra de Deus diz que eles levaram 3 dias, foi o que nós lemos aí no versículo 25. Eles levaram 3 dias, veja aí no final, tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia, irmãos, a palavra de Deus diz, onde eles estavam era num vale, né? O inimigo estava ali num vale, tá certo? Ao 4º dia, aquele vale de dor, de sofrimento, aquele vale que fez o rei Josafá, Senhor, não tem o que fazer, temeu. Versículo 26. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Irmãos, glória a Deus. Aquele vale de dor foi chamado de vale de bênção até o dia de hoje, porque o povo orou, porque ouviu e creu nas promessas de Deus, orou segundo a sua palavra. Deus deu vitória ao povo. E aquele vale de dor foi chamado de vale de bênção, e está nas Escrituras para que eu e você pudesse estar hoje lendo, compartilhando essa palavra aqui e lembrando dessas verdades. Os problemas, as dificuldades que você deve estar passando e que deve estar sofrendo por isso. Deus certamente já está trabalhando no meu e no seu coração, porque Ele nos conhece. E a palavra de Deus diz que Ele não tem, que os pensamentos dele são pensamentos de paz para conosco. E como nós dissemos e vamos repetir, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós olhamos de uma forma muito limitada. Deus vê o quadro inteiro. Devemos adorar a Deus e louvar, irmãos. O vale se transformou num vale de bênção. Esses problemas pelos quais estamos passando, e já passamos por muitos. Quando a gente olha hoje para trás, conte as bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. É isso que diz o hino. Naquele momento, será que nós não estávamos sofrendo? E o que aconteceu conosco, irmãos? Crescemos, nos voltamos para Deus, confiamos mais em Sua palavra, aprendemos o que antes nós só conhecíamos no nosso intelecto, só de saber, só de ouvir, e agora nós vemos. Louve ao Senhor, irmãos.
Nossa referência com relação a tudo isso, orar, ouvir a voz do Senhor e obedecer, crer e obedecer a sua palavra, adorar a Deus. Nós temos, e é Cristo, a nossa referência. Nós queremos saber como orar, olhemos para Cristo. Nós queremos saber como obedeceu até a morte de cruz, olhemos para Cristo. Nós queremos saber como adorar a Deus e glorificar o seu nome. Nossa referência, irmãos, é Cristo, e louvamos a Deus por isso, porque Ele viveu entre nós, sofreu o que nós sofremos, e nesse momento, a palavra de Deus diz que Ele está à direita do Pai, e Ele faz o quê? Ele intercede por mim e por você. Aplicações, pouquíssimas, além dos que nós já falamos. Orar, ouvir a palavra de Deus, crer e obedecer, adorar ao Senhor. Não como um resultado da nossa vitória, mas para que sejamos vitoriosos em Cristo. Nosso louvor deve acontecer antes mesmo de nós recebermos as bênçãos de Deus, porque nós cremos na sua palavra. Nós cremos na providência e na soberania de Deus. Então, além disso, em tempos de instabilidade, irmãos, sejamos firmes na crença do poder, da misericórdia e das promessas de Deus. O coração que assim confia no Senhor é inabalável, será mantido em perfeita paz. Nós nos entristecemos, mas não nos desesperamos. Não é? Nós confiamos e esperamos no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 2. O propósito de Deus ao trazer este grande exército contra Judá foi para humilhá-los e prová-los, para que no final ele pudesse lhes fazer o bem. Romanos 8, 28, você sabe de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Devemos bendizer a Deus todos os dias, enquanto vivermos e enquanto tivermos o sopro da vida em nós, devemos louvá-lo. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Cantarei louvores ao Senhor enquanto viver. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Devemos bendizer a Deus, irmãos, todos os dias, enquanto vivermos. E enquanto tivermos o sopro da vida, deveremos louvá-lo. Se você não sabe o que fazer, como eu também, que fui lembrado dessas palavras, que fui lembrado desse texto, em devocionais. Se você não sabe o que fazer, está aqui o direcionamento da palavra de Deus, para mim e para você. Ore, ouça a palavra de Deus, confie na sua promessa, nas suas promessas, obedeça a sua palavra, adore a Deus,
Espere no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Rei. E que a glória, o louvor e a honra sejam dadas somente ao Deus que é digno da nossa adoração. E que Deus assim os abençoe, irmãos. Se você quiser, como uma forma de... É um gesto simples, mas um gesto de que essa palavra não foi geral.